Bom, pode se assentar. É um grande prazer estar aqui numa terça-feira, como sempre. Como o pastor fala, é não chorar. E a segunda é... Tentei não tratar desse jeito para não ter uma pressão, mas é encerrar o ano, ali, principalmente o ano para os jovens. A última terça-feira do mês, a última terça-feira do ano. E basicamente o último dia do ano, né? O último dia normal. E, bom, primeiro vamos orar. Eu anoto isso porque eu esqueço de falar essas coisas. Mas vamos orar, curve sua fronte. Pai querido, Pai amado, que neste momento sua palavra fale com os teus filhos, Pai. Eis-me aqui para que o Senhor quiser e puder falar com os seus filhos, Pai. Amém. Bom, obviamente o tema hoje é celebração. Estamos nas terças de celebração. Só que eu fiquei batendo muito no que seria o tema. E aí eu revi algumas pregações algumas vezes. E aí eu fui pelo básico. E fui pelo que celebramos. Esse ano foi um ano que eu ri. Um ano que eu chorei. Acredito que muitos de vocês também. Foi um ano que eu me revoltei com Deus. Sim, me revoltei em várias vezes. Mas foi, com certeza, nos últimos 10 anos, se eu pudesse ranquear, foi um top 2, assim, anos que eu mais estive na presença. Anos que eu mais fui para o meu secreto e celebrei. E agradeci, e orei, e agradeci, e por muitas coisas que Ele fez. Em junho, julho, para mim, o ano parecia que não ia acabar. Estava, com o perdão da palavra, um ano infernal, muito difícil. Mas hoje eu digo com vocês tranquilamente que foi um ano maravilhoso. Um ano que eu aprendi a crescer, aprendi a ser pequeno e, como o tema diz, eu aprendi a celebrar. Hoje vou dividir essa pregação em duas partes. A primeira, como um gancho assim, sempre no final do ano, o que tem aí entre o Natal e o Ano Novo? A gente tem uma retrospectiva. Então eu queria convidar vocês a fazer uma retrospectiva do seu ano. É claro que eu vou comentar um pouco do meu, mas eu quero que vocês façam dos de vocês. Esse ano, muito possivelmente, vou falar grosso modo, lá do começo até hoje, provavelmente Deus te deu um trabalho, talvez Deus tenha te tirado de um trabalho. E seja grato por isso. Às vezes Deus te deu um filho, um neto, um sobrinho. Às vezes Deus te tirou um filho, um neto, um sobrinho. Mas em todos os momentos, sejamos gratos. Por que fazer uma retrospectiva? Lá em Deuteronômio 8:2, não sei se eu coloquei, Felipe, é a NVT, tá? Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Eu vou parar por aqui, tentar dar um contexto melhor para vocês. Esse trecho é quando o povo de Israel estava ali nos seus últimos anos, nos últimos momentos de deserto. E aí todo mundo sabe a história, estava preso, Deus deu a liberdade, mas o povo falhou com ele. Então por isso Deus deixou eles 40 anos no deserto para quebrá-los, para humilhá-los, para que eles fossem e entendessem o quão eles precisavam ser dependentes do Criador. Esse ano talvez foi um ano bom, mas esse ano talvez ele tenha te quebrado. Esse ano talvez você pensou, nossa, pior do que tá não fica. E ficou. Esse ano, muitas das vezes você viu, não tem saída. E teve saída. Esse ano, talvez, eu comentei que você pode ter perdido um sobrinho, pode ter perdido um ente familiar, você pode ter ganhado um. Esse ano pode ser que Deus tenha te salvado inúmeras vezes, e eu digo de acidentes, eu digo ter salvado de você morrer e ir para o inferno, mas não, você veio para a casa dele. Esse ano você pode ter se batizado, esse ano você pode ter vindo para a presença de Cristo. Então, mas meu ano foi difícil. Ótimo, que é o ano difícil que faz a gente ser forte no próximo ano. Aqui, para finalizar onde eu parei, a prova de seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Entendem isso? Ele vai colocar a gente à prova para que a gente chegue ao novo nível, ao novo patamar. E sejamos gratos por isso. O momento de celebração não necessariamente vai ser
só alegria. É claro que a gente precisa se alegrar, mas às vezes vai fazer com que a gente lembre, que a gente tenha a nossa retrospectiva de onde Deus nos tirou. Muitas das vezes Ele vai fazer você lembrar o caminho para você entender onde você precisa chegar. Eu comentei isso, que às vezes você estava fora da presença, esse ano talvez você tenha se batizado, esse ano talvez Ele tenha te salvado. E aproveitando essa parte de salvamento, já vou para a segunda parte, porque o ponto central do Evangelho é a salvação. Os 4 evangelhos, os primeiros capítulos, eles falam que Jesus veio para nos salvar. Um fala, como a peça mostrou, um fala a Maria, outro fala a José, falam aos pastores, mas todos falam o quê? Jesus veio para salvar. E aí nesse ano, tendo ainda a retrospectiva, na verdade nos últimos anos, eu aprendi que a gente ouve por aí, não é o diabo que está nos detalhes, é Deus que está nos detalhes. Porque muitas das vezes você não vai se impactar com coisas grandes. Ele não vai abrir o rio Tietê para você conseguir atravessar de trânsito. Saia mais cedo de casa. Mas muitas das vezes ele vai fazer com que um pequeno momento pare de chover e você consiga atravessar a rua. Às vezes ele vai fazer só que você consiga pegar o ônibus. Às vezes ele vai fazer com que você consiga acordar no horário. Mas pequenas coisas. Ah, mas eu nunca prestei atenção nisso. Comecem a prestar. As grandes coisas talvez não te impactem, porque talvez você tenha tido um ano ruim, um ano sofrido, você perdeu pessoas, você não conseguiu realizar metas, você foi demitido. Mas repare nas pequenas coisas. Quantas vezes você talvez não tenha ido por um caminho no trabalho e aquele caminho teve um acidente? Eu não dirigindo, mas eu já tive várias vezes no trem. Eu dou glória a Deus que eu trabalho em casa e as 2 piores linhas que a gente pega para ir para o trabalho são as que sempre dão problema e as que provavelmente eu pegaria. Sempre que tem uma notícia que a linha 8, a linha 9 teve acidente, mas eu estou em casa, glória a Deus. É claro que eu fico triste pelos meus irmãos que estão lá, mas olha o detalhe. Poderia muito bem estar trabalhando todo dia presencial no centro de São Paulo. E aí, seguindo nessa essência do Evangelho, mas onde entra a celebração? O pastor falou aqui, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda terça, que a celebração ela é uma arma. E aí, olhando para o ano que você passou, você celebrou? Por que eu pergunto isso? Porque com quantas balas você quer entrar no próximo ano? Se ela é uma arma, é algo que vai fazer você ser salvo, quantas vezes você se alegrou para que no próximo ano você tenha esse fôlego de vida novamente? Entende o que eu quero dizer? Se ela é uma arma tão poderosa, por que a gente não recarrega todas as vezes? Nas pequenas coisas. Nunca nas grandes, mas nas pequenas. Com isso, eu estava vendo uma palavra algumas semanas atrás, eu não lembro quem era o pregador que citou isso, mas que na vida do cristão, a gente são 3 coisas são necessárias, na verdade. O primeiro é receber, o segundo é celebrar, e o terceiro é compartilhar. Recebemos o que Cristo nos liberou, através do nosso arrependimento, da nossa fé. Somos merecedores? Não. Conquistamos? Não. Foi o que Ele deu por graça. A graça, uma das traduções da graça, é um dom imerecido. Isso, obrigado. Aqui está difícil ler a letra. Mas lá em Efésios é aquele versículo famoso que tem em músicas até, Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Vou ler de novo. Vocês são salvos pela graça. Você não merece, mas Deus te salvou. Lá no versículo 9, 2:9, não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não é porque você abre a porta, que você é uma pessoa educada, que Deus, eu vou salvar essa pessoa. Não, vou dizer de novo, você não merece, mas Ele te salvou. Pela graça que Ele viu em você, Ele te salvou. Lá no 10, ele continua, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ao receber, a gente começa a celebração, porque, eu vou falar mais uma vez para que vocês entendam, vocês, eu digo eu também, não somos dignos, mas Ele nos salvou, pela graça.
E aí, partindo para o ponto, eu esqueci de comentar no começo que ia ser algo rápido, assim, não via mais de 10, 15 minutos, porque também não conseguia achar muita coisa, não tinha. E aí, o segundo ponto, depois de receber, é celebrar. Sempre que recebemos algo, recebemos a salvação, nós precisamos celebrá-la. Mas a celebração ela não pode ser um evento, não pode ser todo dia 25 de dezembro, ou no dia da Páscoa, ou no seu aniversário. Não, ela tem que ser um ato contínuo, ela tem que ser um estilo de vida. Você não pode viver para celebrar, você tem que celebrar porque você está vivo, porque Deus te salvou. Às vezes você pensa, pô, eu fui demitido, pô isso, pô aquilo, eu vou vir na terça porque eu gosto de ouvir música, vai ter 1h10 de música e é maravilhoso. Mas você está aqui, não está? Você está vivo. Isso já é motivo de celebração. Aqui precisa ser um estilo de vida, precisa ser algo contínuo, continuar o que Cristo começou conosco. Lá para Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, 7 e 8, 1 Coríntios, ele fala, livrem-se do fermento velho. Nesse momento aqui, só para tentar dar um contexto, eu acredito que muitos de vocês conhecem, o fermento ele é tratado como algo impuro. E aí, nesse momento que Paulo está se referindo, já é o começo da festa da Páscoa, uma celebração, que antes da festa da Páscoa tem a festa dos pães asmos. Pães asmos são aqueles pães que não possuem fermento, né, algo do tipo. E aí, dentro do povo de Israel, você ter o fermento numa época como essa, era motivo de, vamos dizer, discórdia. Você era expulso do meio do povo, não era para ter fermento. E aí por isso que ele fala, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aqui, com uma certa licença, eu vou falar da Páscoa, não do Natal, mas vocês vão entender. No versículo 8, por isso celebramos a festa, mas não com o velho pão, fermentado com maldade, perversidade, mas com o pão da sinceridade e da verdade sem nenhum fermento. Aqui a gente fala que o fermento ele tem um teor de impuro, e por isso que logo depois ele comenta Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Nessa época, quando eles iam fazer o cordeiro, eles tiravam qualquer tipo de fermentação do corpo do cordeiro, ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Para celebrar o sacrifício. Trazendo para hoje, a nossa celebração a Cristo é no momento em que a gente se santifica, que a gente tira o pecado. Essa é a melhor forma de celebrar a Cristo. Celebrar o que Ele fez por nós. Celebrar e ter as recordações como o Fabrício pregou lá no segunda. No momento de, o que te fez cair? Volte, tire o pecado e prossiga. Aqui eu comentei que a celebração ela precisa ser contínua. Por quê? Porque quando Cristo veio e se entregou, virou o Cordeiro, Ele começou algo, Ele começou a boa obra. E nós precisamos continuá-la. Aqui, já comentando o terceiro ponto que é compartilhar. Talvez compartilhar seja o mais fácil de entender, mas talvez o mais difícil de praticar. Porque a gente entende, a gente gosta de receber. Você fica feliz quando recebe um presente. Qualquer coisa que seja. Você tem emoções. Você acaba celebrando, você canta alguma coisa, você dança do seu jeito, mas você celebra. Mas e compartilhar? Lá em 2 Coríntios, o 5º capítulo, a partir do verso 18, Deus manda da seguinte maneira: é tudo isso que vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Aqui no 18, a gente já começa a ver o que Cristo fez por nós, no sentido de, Ele compartilhou conosco, e Ele nos encarregou de compartilhar com os outros. Ele não deu só a salvação, Ele não foi lá e puxou você, mas Ele também te entregou um cargo. Acho que umas 4 ou 5 pregações atrás que eu fiz, eu disse, todos temos o chamado, e o chamado é esse, é o chamado de reconciliação. Assim como Cristo foi atrás de nós, precisamos ir atrás dos outros. Mas seguindo, no 19, pois em Cristo Deus estava reconciliado consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. No 20,
Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Ou seja, acho que a maioria aqui sabe o que o embaixador faz em outro país. Ele responde por aquele país. Qualquer BO, qualquer problema que aquele país tenha, sei lá, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Qualquer problema que os Estados Unidos tenha com o Brasil, quem que é a primeira pessoa que vai ser comunicada? O embaixador. Muitas das vezes o primeiro contato é com quem? Com o embaixador. Ou seja, se somos embaixadores de Cristo, para muitas pessoas, qual é o primeiro contato que elas vão ter com Cristo? Somos nós. E aí, se a pessoa não conhece a Cristo, você está preparada para recebê-la? Para ser o embaixador? Da mesma forma que você recebeu, você fazer com que ela receba, da mesma forma que você celebrou, você fazer com que ela celebre e discipular ela, porque da mesma forma que você vai compartilhar, que ela compartilhe. Não estou dizendo de só trazer para a igreja e passou do portão, Deus cuida. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Traga a pessoa para a igreja, mas cuide dela. Permaneça do lado dela. Porque no começo, a pessoa não vai entender as nossas doutrinas, os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida. Às vezes a pessoa vai pisar no seu pé, mas você vai entender e perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode ter tido um péssimo dia. Mas aquela pessoa que começou hoje, pode ser que não tenha esse mesmo discernimento que você. Então ela vai chegar em você e comentar, mas fulano foi mal comigo. Mas aí você, com o seu compartilhar e com o seu discernimento, você vai olhar para a pessoa e não, fique em paz. Isso aqui acontece. E vai amenizar o impacto. Aqui não foi proposital, mas quando eu vi essa frase, entre aspas, né, receber, celebrar e compartilhar, eu lembrei dos nossos últimos meses. Em novembro nós recebemos, foram as terças proféticas. Hoje, em dezembro, nós celebramos, que são as terças de celebração. Eu não estou dizendo que vem aí janeiro do compartilhamento, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que não seja janeiro, que seja 2026. Que você, da mesma forma que você recebeu esse ano, que você possa celebrar, mas que você possa entregar algo a alguém. Seja um familiar nas festas, que é onde o pessoal sempre adora conversar coisas perigosas. Mas seja também na escola, no trabalho, seja no ônibus. Sabe quando o ônibus para, está chovendo e você não vai conseguir descer e está todo mundo se abraçado? Faça aquilo. Eu vou sair gritando Jesus? Não, mas dê um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite. Talvez o gentil faz com que aquela pessoa veja Cristo em você. O importante, talvez, às vezes, não é você atacar a pessoa falando, Deus te ama, mas às vezes um abraço já vai quebrar muitas coisas. Vocês, melhores do que eu, sabem o mundo em que a gente vive. Eu digo melhores do que eu porque eu trabalho home office, saio 2 vezes de casa na semana, que é domingo e terça-feira para vir para cá. Mas vocês, o pessoal que trabalha na rua, entende isso. Muitas das vezes as pessoas não se olham hoje em dia e passam um por cima do outro e estão nem aí. Na peça a gente viu isso. Mas um simples bom dia, às vezes, muda o rumo da pessoa. Aquela pessoa que estava quebrada, às vezes ela se reconstrói com um bom dia. E partindo desse ponto, eu queria deixar para vocês, não sei se vai soar tão bem como eu tinha pensado quando eu coloquei aqui, que eu acabei deixando no final, mas queria deixar Tiago 4,17, que a gente fala de compartilhar, a gente sabe que precisa compartilhar, mas aqui em Tiago fala, lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. A gente sabe que a gente precisa celebrar e a gente não celebra. A gente sabe que a gente precisa compartilhar e não compartilhamos. Mas fulano traiu a esposa, ele está pecando, mas você também. Você não está compartilhando o amor de Cristo, nem através da sua vida, nem através de nada, ou você não está celebrando. Às vezes você não está nem recebendo da parte de Cristo. Então, como um ato de mensagem final, eu pensei em fazer uma retrospectiva, porque é o limbo entre 25 e 1º é isso, né? Você só vê retrospectiva no Instagram, no YouTube, na TV. Mas para você pensar, como é que foi o seu ano? Foi bom, foi ruim? Eu até junho, outubro, não sei, tinha achado péssimo o ano. Perdi várias coisas. Mas em dezembro eu entendi que o ano foi quebrado para que no próximo ano eu consiga compartilhar o que eu aprendi. Que eu possa ser um líder melhor, ser um ser humano melhor. Então, eu vou terminar com esse versículo de fato que lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer
e não fazer. Isso é como se fosse uma grande omissão para a gente. Se somos embaixadores, é um ato criminoso fazer isso. Então, eu não quero receber hoje. Respira, para, louve ao seu Deus e continue. Mas eu não quero celebrar hoje. Coloca uma música e vai embora. Mas coloca a mesma música que você ouviu ontem, abre a live do culto, vê a Dani cantando e continua. Mas eu não quero compartilhar. O seu compartilhar pode salvar alguém. Ou às vezes você vai aprender mais com essa pessoa do que a própria pessoa. Então, eu queria encerrar com uma oração, porque, da mesma forma que eu comecei falando isso e acabei esquecendo, mas era para vocês terem uma retrospectiva, porque, assim, a grosso modo, esse é e não é o último culto do ano, porque tem amanhã ainda. Então, tem uma última oportunidade de você celebrar na casa do seu pai. Mas eu não vou vir no culto de amanhã. Celebre em casa mesmo, celebre com seus familiares. Mas celebre. Celebre no sentido de esteja perto, fale do Senhor, seja ela voluntariamente ou involuntariamente, mas celebre. Ok? Curve sua fronte só para encerrar essa parte da palavra. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia, obrigado pelos teus filhos na sua casa, Pai. Pai querido, Pai amado, que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Pai, a respeito de celebrar, a respeito de receber, a respeito de compartilhar, que seus filhos possam entender, Pai. Pai querido, que da mesma forma que eu fiz minha retrospectiva desse ano, que os seus filhos possam também pensar como foi o ano deles para planejar um próximo ano, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais uma oportunidade de estar na sua casa e poder celebrar com os teus filhos, Pai. Amém. Foi isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Cadê a Sara? Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? A Isabela? Vem aqui, Isabela, Sara. Acho que o Felipe, eu vou pedir para apagar as luzes aí. O Felipe vai colocar alguma coisa para vocês aqui, ó. Eu não sei o que é, viu? Amém? Dá para vocês verem daí? Vem para cá, gente. Fica ali, ó, mais pertinho da tela ali, ó, Luca. Vocês três, ó. Dá para ver aí? Só um segundo, já passou, Felipe. O áudio? É o Luca, liga o áudio aí, Luca. É você, não é? Não, é o Mateus que está. Está ligado? Apaga. Essa luz é em cima dele, ele que apaga ali, ó. Aí. Não sei o que é, hein? Problemas técnicos. Hoje eu venho aqui agradecer a Deus pela vida da Sara, do Luca, da Isabela, por todos os encontros, os momentos de comunhão que eles proporcionaram pra gente. Tenho certeza que eles fizeram diferença na vida de vários jovens e com certeza na nossa. Sara, Luca, Isabela, muito obrigada por cada palavra, cada cuidado, cada oração, por tudo que vocês fizeram ao longo desse ano pela gente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, renovando suas forças e retribuindo tudo em dobro. Muito obrigada por tudo. Beijo.
amor e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para agradecer pela vida da Sara, do Luca e da Isabela. Hoje eu trouxe uma palavra para eles, que está lá em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselham-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, eu amo cada um de vocês. Sara, oi Luca, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para agradecer vocês pelo primeiro ano de vocês sendo líderes de jovens e por nos proporcionar muitos momentos legais. E esse ano foi muito divertido com vocês, como vários os outros. Mas eu estou aqui para agradecer vocês por tudo e que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Graça, amor e paz. Tudo bem, meus jovens? Estou aqui hoje para agradecer a vida e os ensinamentos dos meus líderes, né? Que é a Sara, o Luca e a Isabela. Muito obrigado por esse ano que já passamos e no próximo ano eu vou passar mais ainda. Simbora! Oi, graça, amor e paz. Primeiramente, vou começar lendo Gálatas 2:6. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Quero agradecer ao Luca, a Sara e a Isabela por terem sido líderes guiados por Deus. Também quero agradecer a todos que ajudaram eles nessa caminhada até aqui. E que estamos começando mais um ano. Eu queria mandar uma mensagem de encorajamento a eles, que está em Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Amor e paz, irmãos. Quero agradecer pela vida da Sara, do Luca e da Bel, pelos nossos cultos de jovens, bate-papos, nossos momentos juntos, risadas e por tudo que a gente compartilha. Sou muito grata por ter vocês na minha vida e por tudo que Deus tem feito entre nós. Que Deus continue abençoando sempre vocês. Amor e paz, irmãos. Quero agradecer a vida do Luca, da Bel e da Sara, que com dedicação e carinho fizeram os cultos de jovens e os bate-papos acontecerem. Saiba que o trabalho de vocês é muito importante para a nossa jornada. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Tudo bem? Graça, amor e paz. Queria vir agradecer pela vida da Sara, do Luca e da Bel. Obrigada por cada culto de jovens que vocês fizeram para a gente, por cada bate-papo, cada momento juntos. Eu sei que isso foi com muito esforço, com muito amor e dedicação. Obrigada por vocês fazerem parte da nossa vida. Deus abençoe todos vocês. Eu gostaria de agradecer esse grupo de jovens e adolescentes maravilhoso, pessoas com personalidades diferentes que se uniram em propósito de comunhão para louvar e adorar a Deus de um jeito jovial, seguindo os órgãos. Eu também gostaria de agradecer a nossa líder, Sara. Você tem sido uma ótima líder, uma líder companheira, uma líder que nos deu o conselho, que nos ajudou, que organizou os momentos de comunhão. Temos muito a agradecer por você. Todos nós tivemos experiências diferentes com você como nossa líder. E por isso estamos aqui para agradecer. E é isso. Amamos você. Que Deus possa te abençoar e te proteger. E que Ele possa derramar mais sabedoria na sua vida. Em nome de Jesus, amamos você. Mua. Gente, graça, amor e paz. Passando aqui só para agradecer esse ano incrível que a gente passou junto. Ao mesmo tempo que foi o primeiro ano de vocês liderando, foi o meu primeiro ano como jovem, por causa que eu entrei praticamente no final do ano passado. E só para agradecer, porque foi um ano incrível. A gente não se encontrou tanto quanto eu acho que todo mundo queria que a gente se encontrasse, mas nesses poucos encontros que a gente teve, a gente conversou bastante, a gente orou bastante, a gente chorou bastante, e eu acho que é isso que muitas das vezes importa, a gente estar em comunhão a todo momento. E estar em comunhão com vocês três também foi uma das coisas mais incríveis, mas em especial eu queria falar um pouco sobre a Isabela. Que a Isabela é uma pessoa excepcional, uma pessoa incrível, uma pessoa parceira que está com você a todo momento, uma pessoa que se você precisa orar te chama para orar, uma pessoa que se você precisa desabafar ela vai estar lá, uma pessoa se você precisa chorar de um ombro amigo, ela vai estar lá também. A Isabela é uma pessoa excepcional, uma pessoa muito chorona, então é possível que no meio desse vídeo quando ela chora, ela possa chorar, mas assim, uma pessoa incrível, uma pessoa amorosa que vai estar ali com você a todo momento, que assim como o Luca e a Sara vão estar como líderes, mas também como ouvintes, para entender o que você está passando, o que muitas vezes eles estão passando. Por causa que ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, eu creio que eles também aprendam um pouco com a gente. Então, só desejo o melhor para eles e que a gente continue junto nesse próximo ano. E para encerrar, eu queria ler 2 versículos. Um está no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
E o outro versículo é Salmos 14, versículo 2. Do céu olha ao Senhor, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E ao longo desse primeiro ano, vocês como montes, como pra gente, como uma terra sólida, ficada na rocha que é o Senhor, vocês nos ensinaram muito, vocês nos incentivaram a estar na igreja, vocês nos incentivaram a ir pra frente, a prestar atenção na palavra a todo momento. Então acho que isso é o mais importante, vocês estiveram com a gente em todo o tempo. Então obrigado, gente, por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe, Isa. Beijo. Graça, amor e paz, queridos, boa noite. Bom, a gente se uniu para fazer esse vídeo em agradecimento pela vida da Sara, do Luca e da Isabela. E, primeiramente, queria começar agradecendo pela vida dos três. Vocês são uma bênção nas nossas vidas, que Deus continue capacitando e usando vocês a cada dia mais para conduzir cada jovem e cada adolescente. Vocês são muito especiais, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em especial, eu queria agradecer pela vida do Luca. O Luca é uma pessoa que sempre que alguém tá triste, ele vai lá e pergunta se tá tudo bem. Ele é aquela pessoa que uniu a gente jovens para participar um pouco das coisas da mídia, que foi muito divertido. Foi momentos muito legais, vergonhosos, mas muito legais. Luca, que Deus continue te abençoando grandemente. Você é muito especial. Sou muito grata por ter te pegado como tio nos juniores e agora como líder aqui nos adolescentes e nos jovens. Obrigada por ter nos dado a oportunidade de te ver ministrando todas as terças-feiras que tivemos a oportunidade de te ver ali em cima. Foi uma bênção. Choramos, sentimos a presença de Deus e foi incrível. Que Deus continue te usando cada dia mais, que você continue firme e continue sendo esse canal de bênção para nossas vidas. Somos muito gratos por ter você como líder. Você é uma bênção. E é isso, eu só tenho que te agradecer por tudo. Obrigada por todas as vezes que você nos ouviu, nos abraçou quando a gente estava ali precisando. Você realmente é uma bênção. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida. E é isso, Deus abençoe e continue te usando cada vez mais. Você é uma pessoa incrível e que eu sou muito grata por ser liderado por vocês três. Deus abençoe, viu? Aleluia, glória a Deus. Amém, querido. Vamos orar por esses três, queridos. Eu, diante desse vídeo aqui, eu vendo o vídeo e Deus falando comigo, eu quero dar um conselho para vocês três. Um conselho que eu recebi no início do meu ministério. E como foi precioso esse conselho. Jamais desista de uma porta ministerial que Deus abrir para vocês. E nunca queiram se autopromover, sempre deixe que Deus eleve vocês para o próximo estágio. Se em algum momento vocês falarem, Deus falou comigo, se for para desistir, tenha certeza de uma coisa, Deus não falou com vocês. Porque Deus nunca levanta ninguém para desistir. Deus, Ele sempre levanta para avançar. Guarde isso no coração de vocês. E vocês vão ver o que Deus vai falar através da vida de vocês. Se um dia vocês pensarem em desistir, vocês falarem que foi Deus que falou, Deus nunca vai pedir para vocês desistirem. Porque Deus não fez e Ele não escolhe ninguém para desistir. Ele escolhe as pessoas e o desejo do coração dele é que elas avançam. Porque é dessa forma que o nome dele é glorificado. Eu ouvi esse conselho quando eu recebi um convite do pastor Orides para ser presidente do grupo de homens. E eu guardei esse conselho no meu coração.
Pastor, teve momentos que você queria desistir? Teve momentos. Teve momentos, pastor, que você sentiu que Deus queria que você desistisse? Teve momentos, mas não era Deus. Não era Deus. Teve muitos momentos. Então vão ter momentos que vocês vão querer desistir, vão ter momentos que vocês vão achar que é Deus que quer que vocês desistam, mas aprenda isso, porque o inimigo o tempo todo, para poder tentar nos enganar, ele vai tentar imitar a voz de Deus. E aí sim, é o conhecimento que vocês têm. Por que a palavra de Deus fala que o povo dele perece? Porque falta conhecimento. Então, se você tem um conhecimento de que Deus nunca levanta uma pessoa para desistir, por que vocês vão desistir? Amém? Estenda suas mãos aqui, vamos orar, vamos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, do Luca, pela vida da Sara, pela vida da Isabela, ó Pai. Que o Senhor venha guardar esses jovens, Senhor, que, Senhor, tão novos, Senhor, já são referências, Senhor, na nossa comunidade, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que se for da vontade deles, ó Pai, é da tua vontade, ó Pai, usá-los de uma forma sobrenatural, ó Pai. Por isso, Senhor, eu os abençoo, Senhor, e peço a Ti, ó Deus, guarde a vida deles, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, e discernimento, ó Pai. Muitas vezes nós pedimos sabedoria para Ti, ó Deus, e esquecemos de pedir discernimento, ó Pai, para que eles possam compreender, Senhor, qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês aqui, queridos. Pode ficar aqui que nós já vamos encerrar. Deixa eu falar algo para vocês. A palavra do Senhor, ela pede para nós celebrarmos. Jesus, queridos, o primeiro milagre dele foi num casamento. E ele multiplicou o motivo central da celebração ali, naquele casamento. Ele multiplicou o vinho, ele multiplicou a alegria. Sabe, queridos? Então é da vontade de Deus, sim, que você celebre. O Lucas falou aqui, você pode ser que não tenha motivos. Deixa eu falar algo para você, do fundo do meu coração. Se você não tiver motivo, celebre assim mesmo. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Levante suas mãos para os céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais um culto, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa última terça-feira, Senhor, do ano de 2025, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada terça-feira, ó Deus, louvando e engrandecendo o Teu nome aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela força que o Senhor nos deu, ó Deus, para preencher, Senhor, esse espaço que o Senhor abriu aqui para nós, ó Pai. Que venham, Senhor, muitas e muitas terças-feiras, ó Pai. Que venham, Senhor, muitos e muitos cultos de celebração, ó Pai. Às vezes temos dificuldade, sim, Senhor, de compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Então eu te peço perdão, ó Deus. Te peço perdão, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que a celebração que o Senhor quer é muito maior, ó Pai, do que essa que nós fizemos, do que essa que nós oferecemos a Ti, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, a capacidade de compreender, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, como, Senhor, devemos celebrar, ó Pai. Fala, Senhor, através do Teu Espírito dentro dos nossos corações, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz em nome de